vou começar a apresentação aqui e a gente já toca aqui, vamos lá. Então, vocês vão ver que tem umas alterações, eu dei uma atualizada aqui. Sejam bem-vindas a mais um encontro do nosso Coffee Break regulatório. Muito bom, ainda bem que a Roseli conseguiu voltar, estou feliz, temos ela de volta aí. Eu fiz algumas atualizações aqui dessa apresentação, entre elas esses dizeres aí, que seria tipo um slogan, né? Que é muito além do tecnicismo e muito mais do que resultados. Eu acho que cada vez mais esse espaço tem se tornado um espaço de uma troca muito amigável, né? Muito positiva, até divertida em vários momentos. E eu queria destacar o valor disso para mim, e eu acho que para, né, todo mundo que segue nos acompanhando. Eu recebo, às vezes, o pessoal fala assim, não estou conseguindo participar, mas eu assisto os episódios, né? E a gente consegue acompanhar pelo movimento no canal. Então, eu acho que é um agradecimento importante a ser feito, né, para todo mundo que enxerga as coisas como nós, que tentamos ir além do que é puramente técnico, né, e buscar realmente parcerias que enaltecem os valores que a gente constrói para além desses resultados, né? O resultado ele chega, mas o que fica mesmo são essas relações que a gente vai tentando construir de maneira cada vez melhor. Nosso objetivo, eu continuo colocando, né, a elevação do mercado nacional de dispositivos médicos, só que eu separei como tópicos aquelas frases que ficavam nos cantinhos ali, e separei, acho que, melhor uma ideia que ficava por trás, né, que é a melhoria contínua da cultura de negócios da nossa área. Eu acho que esse conceito de melhoria contínua que a gente traz aí da qualidade, ele é muito importante no contexto que hoje nós vivemos dentro da área de dispositivos médicos, por essa procura de uma cultura de negócios que seja cada vez mais focada na busca por a gente ajudar, né, as partes interessadas que estão na ponta, né, o médico e o paciente, né, o médico para que ele trabalhe cada vez melhor e o paciente para que ele tenha cada vez, né, acesso a melhores tecnologias, um melhor atendimento, tá? E seguimos aí na toada da análise crítica e do fortalecimento, né, da nossa área como profissionais, já que somos uma classe muito pequena, né, o nicho do nicho, mas somos uma classe. As regras desse espaço, né, eu coloquei como regras ao invés de métodos dessa vez, e eu procurei focar no compartilhamento e na construção, mas também na diversão. Como eu digo, né, vocês devem ter visto em mais de um lugar, né, divirta-se. Se você não está se divertindo, alguma coisa está errada, tá? Então a gente tenta construir sempre um ambiente amigável de risco zero para as pessoas. Dei uma mexidinha nessa parte porque acho que cada vez mais dá para sumarizar a busca dos profissionais que nós queremos cada vez mais nesse espaço, né, e ao mesmo tempo expandindo a ideia, né, a gente quer sempre esses profissionais por aqui que querem ajudar, que querem conectar, que tem como percepção fundamental a noção, né, de que a gente tem que enxergar antes o valor das pessoas, porque a gente vive dentro de um setor ainda muito, eu sinto ele, né, como muito fechado às vezes, muito pouco permeável, né, as pessoas que transitam dentro dele, as empresas que se relacionam dentro dele, e rola, acho que, muito julgamento em alguns momentos, e eu quero, né, cada vez mais que a gente tenha esse movimento de enxergar antes o valor do que qualquer julgamento que a gente possa fazer a respeito dos nossos colegas. E que, acima de tudo, que não acreditam em mistificar ou tornar, de alguma forma, obscura a nossa área, porque eu acho que regulatórios, eu já disse isso vou dizer mais vezes, né, mas já disse, acho que regulatórios ele não precisa ser mais difícil do que ele é. E hoje em dia ainda existe muito essa tendência a tornar as coisas um pouco mais obscuras, mais misteriosas do que elas precisam ser. Ao mesmo tempo, né, procurar enaltecer esse ponto, a gente tem gente entrando, por isso eu estou meio desconcentrado aqui. Ao mesmo tempo, enaltecer esse ponto, né, de que são profissionais que estão dispostos a vencer a própria vaidade por um setor mais próspero. Uma vez eu tive uma conversa durante um treinamento com um cara que tinha vindo de uma outra área, e ele falou assim, cara, é muito complicado entrar na área de dispositivos médicos porque é uma área muito vaidosa. E eu fiquei pensando sobre isso, eu acho que esse espaço fala um pouco sobre isso também.
sobre nós vencermos as nossas próprias vaidades nesse espaço, discutindo sobre o que a gente não sabe, muitas vezes a gente não sabe ali na hora, e procurando as respostas juntos para construir cada vez mais um entendimento coletivo e que nos ajude, né? Ao invés de nos atrapalhar, às vezes, por trás dessas máscaras, dessas dificuldades, às vezes, de relacionamento que a gente tem e que dificultam também o, o levar esse conhecimento adiante para ajudar as pessoas. Bom dia, Heitor. Bom dia, Ju. Eu mudei um pouquinho a apresentação hoje, vocês vão sentir isso, por isso que eu estou falando um pouco mais hoje. Diego. Bom dia. Aí a gente tem aqui né, nós vamos sempre além, a gente tenta levar as discussões mais relevantes para o espaço do Coffee Break regulatório dentro do LinkedIn, que é esse grupo aqui. Eu coloquei a imagenzinha, ela está um pouco desfocada, mas é porque eu acho que fica mais fácil, né, de depois digitar, procurar lá. Se você está participando, não deixe de procurar o grupo, que, né, as discussões vão todas para lá, a gente consegue aprofundar lá dentro. E fica a mensagem também, porque eu mandei acho que 2 vezes já os e-mails, pedindo para quem tiver interesse de continuar recebendo os convites para se recadastrar, porque no final de julho a gente vai dar uma limpada naquela base, que tem bastante e-mail, gente que, né, sumiu, que não participa há algum tempo. E além disso, fica o convite para as participações sempre que possível nas comissões de estudo do CB26 da ABNT. Então, vamos para as apresentações. O meu nome é Bruno Oliveira, eu sou engenheiro de materiais e atualmente sou consultor dentro da SQR Consulting. Vou chamar vocês aqui só um momento. Então, primeiro a Ana. Olá, bom dia a todos. Eu sou a Ana Cláudia Lello, especialista de RA da Dentsply Cirona. É um prazer estar aqui com vocês mais uma semana. Obrigada, Bruno. Legal, Ana, obrigado. A Jéssica. Oi, bom dia. Eu sou a Jéssica, trabalho na Ângelos, na área de assuntos regulatórios internacionais. A Sofia. Bom dia, eu sou a Sofia Sturz, sou química e também trabalho na Ângelos em assuntos regulatórios. Legal. A Roselen. Bom dia a todos, eu sou a Roselen, sou consultora de assuntos regulatórios na Orens. Estou muito feliz em ter retornado. Quero parabenizar o Bruno e todos os participantes também pelos últimos encontros, que eu não pude estar aqui, mas eu acompanhei pelo YouTube e as discussões estão cada vez mais ricas e muito interessantes. Então, parabéns, pessoal, muito legal essa iniciativa. Valeu, muito obrigado, Roselen. Que legal que você voltou. A Juliana. Oi, pessoal, bom dia. Estou me ouvindo, Bruno, porque eu estou no celular pela primeira vez, não fiz isso. Eu estou na estrada dirigindo e sempre uma reunião, loucura isso a nossa vida, né? Mas meu nome é Juliana, trabalho na Ângelos, em laboratórios, estou à disposição aí para a gente trocar umas figurinhas. Legal, valeu, Ju. Toma cuidado aí, fica esperto. Dá uma olhada aí. Então. Heitor. Bom dia a todos, meu nome é Heitor Luiz, eu não trabalho em lugar nenhum, mas sou coordenador da comissão de implantes para cirurgia. Minha formação, eu sou engenheiro metalúrgico na época que isso existia, e sou doutor em engenharia mecânica. Legal, Heitor, valeu. Cara, engenharia metalúrgica deve ser bem bonita. Deixa eu ver aqui, ó, só vou mudar. Os controles são muitos aqui, né? Então, vamos lá. Então, primeiro, novidades da semana. Queria saber se alguém quer trazer alguma coisa que viu essa semana, que gostaria de compartilhar e fazer uma troca rápida aqui, dar as notícias para a gente. Bruno, eu cheguei até a te mandar que agora, enfim, a Anvisa publicou, né, de UDI, do UDIT Brasil, né? Então, essa é uma das novidades que eu vi. Inclusive, vai ter um webinar, né, essa semana, sobre o UDI Brasil e sobre essa consulta pública, né? Sim. Eu não sei, não sei se a consulta pública já saiu mesmo, assim, para a gente baixar e dar uma lida.
porque eles aprovaram, acho que foi na terça ou quarta-feira, né, da semana passada, se eu não me engano. Isso. Foi dia 22, Bruno. Eu andei olhando também para esse assunto e não achei a minuta ainda. Eu acho que não está disponível, não, a consulta pública, Isso, pelo a que eu minuta. verifiquei. Não, legal. Eu também dei uma olhada, porque é um assunto muito importante, né, para todos nós aí, mas não tinha achado a minuta ainda também. Realmente, temos que ficar de olho agora que a gente vai ter o UDI também, né, além da Europa, além dos Estados Unidos, teremos o nosso UDI, e a Ju já tinha até trazido esse assunto, né, na época que estava tendo a discussão com a Sindus Pharma e tal, e é uma coisa para a gente ficar de olho, com certeza, porque eu estava lendo a mensagem da Ana Lelo aqui, porque as coisas, né, vão se juntando aí, né, os requisitos vão se juntando de identificação única, que começa a ficar também não tão única, né, assim, começa a ficar uma identificação meio cansativa, assim, né, de várias coisinhas ao mesmo tempo. E aí, alguém quer... Oi? Não, eu só ia falar que a GS1 também vai dar um Sim. curso, é pago, acho, mas é R$100 e poucos, bem baratinho mesmo. Vai dar Que um legal. curso também sobre UDI. Eu posso compartilhar com vocês o link do curso? Claro, joga no chat aqui. Depois eu compartilho. Tá. O seu som tá um pouquinho cortado, mas deu para entender o que você estava falando. Daí, se você puder jogar no chat aqui, ajuda bastante depois, né? Porque é sempre bom esses conteúdos aí. Pode deixar, eu jogo assim. Assim que eu chegar no caso, estacionar, entrar, eu jogo aí, tá bom? Tá bom, valeu. Bom, e é isso. Não sei se alguém tem mais algum ponto. Eu também estava com o UDI meio na cabeça, assim, para falar, né? Caso vocês não falassem. Mas não tenho mais nada a destacar. E... Bom, deixa eu só parar o share aqui um momentinho, que eu vou trocar aqui. Então, fica aí o convite para quem quiser, né? Acho que dá para a gente estrear, então, os temas do dia de hoje. Não sei se alguém já veio com alguma coisa preparada que gostaria de discutir. Como sempre, eu deixo o espaço aberto para os colegas aí. O silêncio constrangedor, você vai ter que dar um pontapé nisso aí, senão o negócio vai ficar parado. Eu tô só aproveitando para dar uma fechada aqui nos arquivos, umas coisas. Mas, ninguém tem uma dúvida, assim, nenhuma dor no coração, nenhuma dificuldade. Vou procurar alguma coisa aqui, enquanto isso, pra gente discutir. Se ninguém tiver, eu vou lançar uma questão. Pode Gente, lançar, pô. vocês dão muito espaço uns para os outros. Isso aqui é uma festa da urbanidade, pelo amor de Deus. Assim, né? Sejam menos educadas, né? Assim, vamos lá, joga o negócio, não espera tanto, não. Participem, divirtam-se. Certo. Perguntar para o pessoal, assim, com relação à restrição de ingredientes, elementos, produtos na fabricação de produto para a saúde, se alguém tem algum conhecimento com relação a isso. Eu tive acesso a algumas informações, mas mais em termos de cosméticos e para produto para a saúde, exatamente, assim, com exceção, claro, de alguns metais, né, ligas metálicas, a quantidade de cromo que é especificada para evitar corrosão. Mas se alguém tiver alguma consideração com relação a esse assunto, assim, eu agradeço. É uma pergunta interessante essa sua, mas um pouco nebulosa, porque o que você está apontando como inclusão de materiais
produtos médicos, depende. Você pode estar falando que de produto de fármacos, por exemplo, ou você está falando da composição dos materiais? Seria mais composição de materiais, né, de produto para a saúde. Eu não conheço nenhuma regulamentação específica, assim, em termos de Anvisa. Eu sei que as normas de ligas metálicas, elas vão ter lá estabelecidos as faixas de cada elemento, né, da composição para terem essa aplicação em cirurgia, por exemplo. Mas em termos de Anvisa, eu não cheguei a verificar nada. Queria ver se alguém tem algum conhecimento nesse sentido. Não existe uma regulamentação da Anvisa específica estabelecendo materiais, né? A questão que você tem associada a materiais é a compatibilidade biológica para a aplicação que se destina, né? Então, para implantes, você vai ter um conjunto de requisitos que são aplicáveis para aquilo ali, que é, por exemplo, diferente de cosmético ou diferente de um outro tipo de produto médico. Então, a regra de ouro nessa história aí é a ISO 10993-1, que vai especificar para você quais são os requisitos aplicáveis para cada material em função do uso pretendido daquilo ali, que envolve o nível de inserção daquilo ali, a duração do contato que você tem do produto com vamos dizer assim, com o paciente, ou com o usuário, são aspectos que vão estar presos e acertados na 10993-1. Tá? Observa que eu estou falando do material do produto. Né? A 10993-1 fala do material do produto médico. Do dispositivo médico. Vamos ver como é que nós estamos chamando aí. Tá? É lógico que a avaliação disso, muitas vezes, está associado àquilo que é a sua matéria-prima. Tá? Então, aí é uma questão de procedimentos de controles de processo, você vai controlar isso antes ou depois, é lógico. E ninguém vai começar a fazer, por exemplo, um implante com um material que não é compatível biologicamente, porque no final ele não vai ser. Tá? A avaliação biológica é um requisito para o produto. Agora, no que se refere a metais, por exemplo, existe uma restrição que a comunidade europeia está estabelecendo e requerendo que você defina, por exemplo, a quantidade de cromo que você tem nas suas ligas, por exemplo. E acredito que isso se aplique também para outros produtos. Tá? Por que cromo surgiu aí? Teve um problema associado com cromo, que cromo é cancerígeno, né? E as composições dos materiais nos diversos produtos devem especificar isso, porque você vai ser responsável por assegurar que aquilo ali se apresenta de uma forma que não provoca danos. Que, por exemplo, nós falarmos em cromo, ligas de cromo cobalto, você tem uma quantidade de cromo enorme, mas você tem que assegurar que esse cromo não vai ser um elemento que se desprenda da liga e que vai ser absorvido pelo corpo humano. E a forma, né, daquilo ali, porque cromo 3 tem uma característica, o cromo 6 tem outra. O pessoal que é da química aí sabem isso melhor do que eu. Agora, eu não sei se eu respondi a tua pergunta. Não, respondeu sim, estamos alinhados. Eu estava mesmo assim fazendo uma investigação para verificar se a gente tinha alguma regulamentação, assim como a gente tem para cosméticos, né, dentro da Anvisa, que restringisse algum elemento, algum componente para a fabricação de produtos para a saúde, mas acredito que seja mais uma questão de normas específicas mesmo e não as RDCs de uma forma geral. Muito obrigada. Eu não sei se a farmacopeia brasileira estabelece isso, mas a farmacopeia americana estabelece
requisitos para elementos traços, por exemplo. Limites admissíveis dentro dos seus componentes. Observe que isso depende da forma que você está tratando o material, como eu estava falando. Não vou falar em elementos traços dentro de um metal, só asseguro que ele não vai sair de dentro do metal. Você está preocupado com a ação que ele possa ter sobre o corpo humano. E quando eu digo que ele não vai sair dentro do metal, é que se você considerar que o material apropriadamente trabalhado, ele vai ficar estável lá dentro, estável, preso dentro da estrutura cristalina do metal. Agora, você tem que pensar isso em termos de outros materiais. Quando você entra na área de polímeros, isso já muda de figura, porque a estrutura, a capacidade do polímero reter determinados elementos é diferente da forma de retenção dos metais. Tá? E se você entrar em polímeros absorvíveis, a coisa já muda de figura, porque necessariamente isso vai ter que ser processado pelo sistema orgânico, seja para ser expelido, seja para ser transformado e absorvido de alguma forma. E, atualmente, há alguns anos atrás, ninguém falava nisso, mas hoje em dia você fala em implantes de metais absorvíveis. Tá? Então, você tem metais como magnésio, zinco, e mesmo ferro e outros metais que já são usados para que eles se transformem dentro do corpo humano. Já existe no mercado estentes metálicos de magnésio para absorvíveis. Ele vai se transformar em óxido de magnésio, aquilo vai ser absorvido, vai ser excretado de alguma forma pelo trato orgânico, etc. e tal. Então, depende muito do que você está usando. Volto a dizer que, nestes casos, por exemplo, elementos traços podem ser importantes, vamos dizer assim. Tá? Heitor, posso te fazer uma pergunta? É Nancy, bom dia, gente. Desculpa o atraso. Olá, bom dia, Nancy. Ô, Nancy, que satisfação escutá-la. Quando a gente fala, né, dessa questão de possível desagregação não é desagregação, você falou certinho aí, mas eu tenho um elemento estável dentro de um composto metálico, por exemplo. Aí eu posso ter o risco dele se despregar e, de repente, trazer algum dano ao paciente. Os ensaios que são utilizados para você ver produtos de degradação e, quando aplicável, produtos de lixiviação, não são muito precisos, né? Assim, no sentido de, não precisos, mas o quanto que você realmente consegue extrair, caso tenha esses traços, caso... Sensíveis, acho que você quer dizer. Eu não consigo imaginar, você fala extração exaustiva, né? Mas até quanto a extração exaustiva realmente extraiu tudo aquilo que aquele material poderia liberar? Como que isso é visto por você? Isso é uma visão muito característica, por exemplo, de polímeros. Você não observa isso nas ligas metálicas, no uso disso aí para ligas metálicas, embora isso possa acontecer. Tá? Eu não conheço nenhum ensaio para extração de elementos das ligas metálicas, mas deve existir. O processo é o mesmo. Quão exato é isto? Aí eu não sei, Nancy, a robustez disso aí é muito complexa. Na área de metais, como eu coloquei inicialmente, se o metal for apropriadamente processado, esses elementos não vão sair de dentro da estrutura cristalina. A questão é, e se não forem apropriadamente processados? O que você chama de apropriadamente processados? Oi? O que você chama de apropriadamente processados? Palavra difícil de falar. Processados. Apropriadamente processados. Apropriadamente processados seria um conjunto de processamentos, né? Desculpa ser redundante, em que você submete o metal e que o metal pode
ter as suas, ou não, as suas características estruturais modificadas. Tá? Então, vou te dar um exemplo, que é um exemplo tradicional na área de implantes. Tá? Vocês sabem da história de implantes de aço, como é que começou, entendeu? Quer dizer, espero que vocês saibam. Tá? Aí você começa a... Como evoluíram os aços que são usados para implantes. Tá? Uma das características vamos dizer, da inoxibilidade do aço, que esse é um termo horroroso, mas... Tá? Não é verdadeiro, né? Porque não é verdadeiro, é que o cromo é um dos elementos que asseguram essa capacidade dele ser resistente à corrosão, em especial dentro do organismo. Só chamando a atenção que esse negócio de aço inoxidável, ele é inoxidável dentro de um ambiente, né? Então, você tem aços que são próprios para a atmosfera marinha, entendeu? Ou seja, os íons de cloro não conseguem agir sobre o material de modo que o alterem e ele venha a ter corrosão. Para outras aplicações em que, por exemplo, extração de petróleo, em que tem íons de enxofre, você tem um outro aço inoxidável, porque ele não pode ser suscetível à oxidação por esse tipo iônico, vamos dizer assim, desse meio iônico que se apresenta na extração. Então, voltando aos implantes, você tem o cromo responsável pela camada passivada, tá? Lembrando que por que ele fica chamado inoxidável? Porque ele tem uma camada superficial absolutamente estável para aquele meio. No caso, por exemplo, de titânio, que titânio é uma liga altamente reativa, né? A formação de óxido de titânio é instantânea. Tá? Você não consegue, não existe superfície de titânio ao ar livre que não tenha uma camada de óxido de titânio. E o óxido de titânio é super estável. Tá? Você não consegue destruir aquela camada de óxido de titânio em determinados ambientes, lógico. Voltando ao aço. Então, você tem o cromo responsável pela camada passivada de óxido de cromo sobre a superfície do metal. O que acontecia e que foi observado é que, se o teor de carbono fosse muito alto, você formava carboneto de cromo. O que significa a formação de carboneto de cromo numa liga em que você precisa ter o cromo formando óxido de cromo? Se você forma carboneto de cromo, o teor de cromo na liga é grande, mas você não tem cromo suficiente para formar as camadas de óxido de cromo que você precisa na superfície. Tá? Quando a gente pensa na superfície, essa superfície tem uma estrutura cristalina que o cromo está em determinada posição e ele vai combinar com o oxigênio para formar essa camada que é super estável. Então, o que acontece? Se você pega um aço que foi produzido super bem, né? ele tem o cromo com o carbono com baixos teores de carbono, o cromo apropriadamente colocado dentro dos sítios da estrutura cristalina do aço, tá? Ele está ótimo. Esse aço é próprio para fabricação de implantes. Se eu submeter este aço a um tratamento térmico muito longo, o que vai acontecer? O cromo vai migrar e vai combinar com carbono. O que aconteceu? A pessoa vai fazer uma estampagem do aço por algum processo, tá? Para produzir, por exemplo, uma prótese femoral, e deixa aquilo ali a uma temperatura muito elevada ou por muito tempo a uma determinada temperatura. Você tem uma migração atômica em que o carbono se encontrar um cromo, ele vai abraçar o cromo. E você vai reduzir a quantidade de cromo disponível dentro da liga para aquilo ali. Isso seria um controle de processamento para que ele seja adequado. Ou seja, você não pode sair fazendo conformação mecânica do aço a qualquer temperatura, por quanto tempo você quiser.
Quer dizer, pode sim, desde que você controle aquilo ali e garanta que não aconteça. Então, seria o processamento apropriado. Entendi. Eu não sei se eu consegui Conseguiu falar sim. o que você queria. Conseguiu sim, obrigada. E eu só consigo ficar pensando como tudo isso é tão bonito, cara. É muito bonito. Obrigado, Heitor. Foi bem legal a explicação. E acho que é sempre isso, assim, né? Quando a gente fala nessa questão da estabilidade dos sistemas, né? Você tem que estar sempre pensando, é como o Heitor muito bem explicou, você tem que estar pensando nesses balanços de energia, né? De temperatura e pressão que você vai oferecendo para o sistema, porque às vezes isso não está tão estável quanto você gostaria e você não sabe, né? Se você não fez um bom processamento. Se você entrar na área de polímeros também, se você pega um polímero todo certinho, se você não processar ele a temperatura apropriada, aquilo vira outra coisa. Exatamente, o polímero já é outra. Entendeu? Outro a gente nível tem um exemplo, por exemplo, implantes mamários. Implantes mamários, o cara compra como é que se diz? Os componentes que ele vai fazer reagir, né? Para produzir lá aquele elastômero de silicone ou produzir o gel de silicone, se ele não processar aquilo ali na temperatura que o cara manda, na composição que ele diz que tem que ter de catalisador, não sei o quê, ele vai produzir silicone, mas é outra coisa, entendeu? Vai ser material com outras características. Então, toda essa questão de processamento apropriado, que eu costumo dizer, quem faz essas coisas tem que ter o domínio tecnológico associado àquilo que ele está processando. E ainda de encontro ao que o Marcelo fala, ao que o Bruno fala, Heitor, a pessoa precisa ter um domínio no conhecimento de química muito acentuado, né? Isso é o que eu chamo, é o domínio tecnológico, químico, metalúrgico, mecânico, não sei o quê. É tudo. Nesse caso específico, né, eu acho que eu sou meio chato também, né, mas assim, eu gosto de falar, assim, isso daí é física do estado sólido e química do estado sólido, né, que geralmente são coisas que se afastam do que nós geralmente, né, vemos como química, né, porque elas adicionam algumas camadas de complexidade pela própria estrutura, né, dos corpos ali na hora que a gente está estudando. Então, às vezes, dependendo de para onde você vai, você precisa de um pouco mais de química, e por onde você vai, você precisa de mais de ciência dos materiais. E aí é esse tipo de discussão que às vezes se perde, né, quando a gente, muitas vezes falta a sensibilidade, né, de você falar assim, você precisa de um cientista da informação, entendeu? Ou você precisa de um programador, né? Então, a gestão do estoque de competências é uma coisa que tem nos pegado muito, né? E às vezes a gente nem consegue enxergar dentro da área né, da nossa área, que cada vez, né, o nível de regulação, a barra está subindo mais, e a gente muitas vezes não está enxergando a falta de algumas competências, né? É curioso, por exemplo, nós estamos falando de materiais. Aí eu vou colocar uma coisa. O que vocês entendem por solução? O que é uma solução? Vai lá, Nancy. Eu não vou falar nada. Acho que a Rosellen também não pode falar, né, Rosellen? O que a gente tem na solução? A gente tem um soluto dissolvido num solvente. A solução é quando isso está equilibrado e perfeito, né? Beleza. Isso aí é um meio que líquido, sólido, gasoso, é o quê? Eu estou entendendo a princípio como meio líquido. Pois é. É a visão geral de todo mundo. Os metais são soluções sólidas. Ai, ai. Tá? As ligas. Exatamente. É isso que às vezes o pessoal, né, assim, cara, essa discussão pode ir para o infinito, né, porque toca às vezes até em pontos assim que às vezes como profissionais, acho que a Rosellen pode falar também, o Heitor também, né, mas assim, como profissionais às vezes nos tocam, né, você tem muitas, eu lembro quando eu me formei, tinha inúmeras vagas que eu olhava e eu olhava e falava, cara, essa vaga é de engenheiro de materiais e ela estava sendo oferecida para engenheiros mecânicos, né? Então é muito comum você ter essa falta, às vezes, de percepção do que você realmente precisa, né? E a nossa área hoje, né, com as mudanças do MDR, tudo isso vai ficando cada vez mais evidente, né? Mas então, quando você pega, Bruno, por exemplo, o assunto avaliação biológica de materiais,
Aonde o primeiro passo que você tem que dar é a caracterização química dos materiais. Quem é que hoje está mais em condições de avaliar a caracterização química de um material? Que profissional, que competência seria essa? Para você fazer caracterização química de um material sólido, é alguém da ciência dos materiais. Pode ser um engenheiro metalúrgico, se você está falando de metal, né? Pode ser exclusivamente de metal. Às vezes você vai precisar de um engenheiro de materiais, que é isso que os metalúrgicos nos zoam, inclusive, né? Eu lembro que o Paulo Sérgio, que era um cara que trabalhava com a gente lá no CCDM, ele falava assim, mas o que é engenharia de materiais? Não é nada, né? Porque, né, o pessoal, a gente acaba passando pelos espectros, né? A gente vê o metal, vê a cerâmica, vê o polímero, né? E aí, mas assim, se a gente está falando de caracterização em estado sólido, a recomendação é tenha alguém de ciência dos materiais envolvido. Sim, mas e aí quando você pega, que você usa nessa usinagem, nessa metalurgia, você usa óleo, você usa Isso. detergente. A área de lubrificação, você vai precisar de alguém da área de mecânica, provavelmente. Me cortem se eu estiver falando alguma besteira, tá? Não, na verdade, você aí entra, volto a dizer, o domínio tecnológico daquilo que você produz e das rotas tecnológicas, porque eu posso produzir uma prótese de uma forma e você de outra, as nossas rotas serem completamente distintas e os requisitos são completamente diferentes. Agora, existe uma regra básica. O teu material não pode conter impurezas que venham afetar o organismo. No caso, eu estou falando aqui em implante, vocês desculpem eu falar de implante, mas implante é a área que eu domino, né? Então, você tem regras para avaliação de estado de limpeza da superfície, aquele negócio. Não adianta você esterilizar cocô de mosca, continua sendo cocô de mosca. Então, o estado de limpeza é o item fundamental. E como você valida isso? Então, já tem normas para implantes para validar o estado de limpeza. Agora, como é que você faz a validação do teu estado de limpeza? Vai depender da rota tecnológica que você usa. Quais são os componentes que você usa, por exemplo, para processar o teu material? Como é que eu tiro isso? Tudo bem. Agora, como é que você me assegura que o que você usou para tirar saiu? Porque também você não pode deixar resíduo do seu componente de limpeza ali dentro. Então, tem toda uma estrutura de como você valida isso. Aí, agora nós estamos falando de contaminação. Contaminação é a praia de vocês. Tá? Agora, depende fundamentalmente da rota tecnológica que você usou para produzir. Porque eu posso produzir um implante, por exemplo, os implantes mamários são produzidos em ambientes limpos. Por quê? Você não tem como fazer limpeza da contaminação de um elastômero. Né? Quer dizer, mesmo que você queira fazer da superfície, você não vai conseguir fazer a limpeza das impurezas que você pode agregar dentro do elastômero se você não fizer isso em ambiente limpo. Então, se você assegura que você não suja, você não precisa limpar, por exemplo. Né? E aí estou dizendo, depende da rota que você está usando. Eu posso resolver fazer um implante, se eu for louco, entendeu? Uma prótese femoral em ambiente limpo. Imagina como vai ser a loucura que vai ser isso. É impossível, né? Acho eu. Não vou dizer que é impossível. Antigamente eu achava que era impossível fazer determinadas coisas por determinadas rotas e a manufatura aditiva está mostrando aí que hoje em dia você processa qualquer coisa, até cerâmica. Tudo depende do seu projeto de processo, né? Brincando aí com as terminologias. E você falando em manufatura aditiva atualmente, quer dizer, as rotas estão lá muito bonitinhas, dá para fazer assim, dá para fazer assim, são ambientes, em princípio, limpos. Os leitos de fusão, você trabalha a vácuo, ou trabalha em atmosfera controlada, entendeu? Agora, se o teu pó, por exemplo, estiver carreando algum elemento que possa ser danoso ao uso pretendido, danou seria doce. Você fez o troço na maior limpeza possível, mas utilizou a matéria-prima inadequada, por exemplo. Olha,
cada situação é uma situação. Entendeu? E é o que eu falo para as pessoas. Não adianta você vir me dizer que eu domino essa determinada rota se você não conhece efetivamente as variáveis que podem influenciar na resposta do teu produto por aquela rota. Entendeu? Eu sou um cara que eu pego uma máquina de usinagem, faço qualquer coisa naquilo ali. Tudo bem. Você sabe efetivamente as consequências da velocidade da tua máquina, quanto de líquido refrigerante você está usando, etc. e tal, na característica da superfície que vai afetar ou não sei o quê. São milhares de variáveis. E existem pessoas que dominam isso. E a pessoa que domina isso vai fazer sem problema. 90% das pessoas que eu conheço na área de implantes fazem isso porque sabem que naquela condição aquilo funciona bem. Agora, o cara pode ser um excelente usineiro, um engenheiro mecânico na área de usinagem, se ele não conhecer materiais, ele está ferrado. Quando nós dizemos que existe uma liga metálica que é própria para determinado uso, vou voltar ao aço, aquelas composições que estão definidas dentro da norma estabelecem muitas ligas. Aquilo não é uma liga, aquilo é uma família enorme de ligas em função de como variam aquelas composições, a proporção entre os componentes entre si. E quando eu fazia inspeção, quando eu era vovô, como é que é? Criança pequena lá em Barbacena, que eu fazia inspeção, não era estranho colocar as pessoas dizerem, não, tem vezes que eu consigo usinar bem esse aço, tem vezes que eu não consigo. Aquele aço inoxidável é o F138, não, 136, né? Não lembro. Era um 38. 138 aço, exatamente. 36 é o titânio 38. 38. Mas por quê? Porque ele está variando. Por exemplo, se aquele aço dele veio com mais enxofre, com um pouco mais molibdênio, ele usina aquilo muito fácil. Se vem com menos, ele vai suar para usinar. Suar se ele não souber usinar. Se ele souber, ele vai variar os parâmetros operacionais dele para que usine bem. Agora, se ele não variar, ele vai usinar, mas a usinagem dele vai ficar uma porcaria, o produto dele vai ser outro. As características superficiais dele vão ser distintas. Eu acho que eu já falei demais, Nancy. Eu vou aproveitar para, inclusive, falar para o pessoal, assim, se vocês acharem, como diz minha avó, né, que partiu esse final de semana, eu compartilhei lá no LinkedIn, ela dizia muito isso, falou, se vocês que estão participando em algum momento, tá, se estiverem sentindo, putz, já deu flor, né, minha avó dizia isso, por favor, interrompa, falou, cara, vamos mudar o assunto, né, porque eu acho que a gente acaba tendo, né, você tem essa paixão, né, e a gente vai tocando adiante, tá, então fiquem à vontade, gente. Só queria trazer aqui para a Rosellen umas coisas que eu separei também, enquanto a gente estava discutindo, que realmente, Rosellen, pode ficar tranquila, assim, você não vai encontrar um regulamento, né, pelo menos para os medical devices, mas eu separei uma página que eu acho legal, às vezes, de visitar, que é a página da REACH, né, da União Europeia. Então, depois eu vou jogar ela aqui no chat, né, mas é o pessoal que, né, lida com os chemicals, né, dentro para a Comissão Europeia, tá? E são, no fim das contas, né, tipo, a gente tem um dos guias famosos, é esse guia dos fitalatos, né, em medical devices, né, que na verdade você consegue puxar a partir dessa página aqui, tá? A página do REACH, na verdade, ela também vai trazer outros guias, né? Recentemente, a gente teve outros guias falando de outros materiais, né? Na verdade, outros compostos que podem estar dentro dos materiais que compõem os nossos dispositivos médicos e vale a pena, com o tempo, aí dar uma passada dentro dessa página aqui, tá? Se você quiser, de repente, tá aí dentro. implementar alguma... Oi? O cromo está aí dentro. Ah, sim. As restrições de cromo. Sim, e é legal porque a União Europeia ela tem muita informação, né, trabalhada em cima das avaliações, né, dos cuidados com os compostos que a gente deixa nos materiais.
embora você acabe não, né, tipo, você perguntou pro Brasil, mas é sempre legal pegar também algumas, dependendo do que você está fazendo, né, pegar algumas referências de outros sistemas regulatórios, né, sempre nos ajudam bastante. Com certeza, muito obrigada. Já entrei aqui. Ah, legal, beleza. Passa o link, Bruno, por favor. Eu vou passar. É porque quando eu compartilho, o chat fica mais chatinho aqui de acessar, minha tela fica toda bagunçada. Vou passar aqui para vocês. Ó. Primeiro aqui, essa é a página do REACH, né? Aí tem a página dos comitês científicos, é legal também, tá? Que é o pessoal da SHEAR, né? O Scientific Committee on Health, Environmental and Emerging Risks, tá? Que eles também soltam guidelines, opinions, né? Uns documentos legais. E é isso. É um negócio que sempre ajuda a gente aí na hora de olhar para essas questões de materiais. E o negócio que você tinha falado, Nancy, dos ensaios, né, que você até perguntou para o Heitor, as partes, né, que se for puxar os ensaios da 10993, elas são, elas são bem puxadas, né, assim, se você for pegar para ver, elas muitas vezes estão distantes, né, da realidade de quem não mexe com toxicologia, né, então... eu mesmo, assim, se você sair ali do arroz com feijão, né, a parte 1, a 17, a 18, que são as mais utilizadas, eu preciso, né, conversar com outros profissionais, o pessoal, muitas vezes, sei lá, biólogos, né, biomédicos, pessoal que tenha mais interface, né, com a área de toxicologia, né, porque a gente sai ali da caracterização química. Né? Oi? É que não é só toxicologia a questão, né? E mesmo os toxicologistas, eu acho que não são todos que estão preparados para esse tipo de discussão. Porque você encontra mesmo quando você vai buscar toxicologia ou toxicologistas, ou mais ligados à intoxicação, né? Não por substâncias químicas, né? Assim, estejam na superfície de um produto, por exemplo. São outros tipos de carreamento, né? Tem todo... E eu acho que essa necessidade disso que o Heitor falou, de você ter domínio tecnológico sobre o que você produz, né? Você conhecer realmente a rota que você escolhe e todos os riscos associados a ela é a peça fundamental. Então, acho que toda empresa deveria de ter um bom engenheiro de produção, um bom mecânico, um bom químico. Acho que começa por ali. Aí, dali para frente... E até os fornecedores também desses materiais, né? Você vai pedir uma MSS ou uma FISPIC, né? FISPIC, né? FISPIC. Percebe? Você pega, às vezes é tão cheia de gaps, né? Então, as pessoas não conhecem muito sobre os produtos, sobre as substâncias. Fica muita pergunta no ar. A gente tinha que ter o Heitor o tempo todo do nosso lado. Ele saiu? Não, ele está aqui, tá quietinho aqui. Você precisava estar o tempo todo do nosso lado ensinando essas coisas, Heitor. Eu estou todo mês nas reuniões das comissões de implantes tentando fazer isso. Você não me convida mais para as reuniões, eu não recebi mais nenhum convite da sua reunião. Ué, você foi excluído daquilo lá? Então você não respondeu algum chamado que teve, porque... Eu acho que eu nunca participei das suas reuniões. Eu queria participar. Quando vai ser a próxima? Não, a próxima agora é dia 6, agora inclusive. Dia 6. Se você quiser, eu posso direto já pedir para... Da Carla para Carla inserir. Faz isso, Nancy. Envia um e-mail para a Carla dizendo que quer fazer parte da minha comissão como membro. Porque aí ela já vai providenciar. É lógico que ela vai mandar para mim para perguntar, eu vou dizer que sim, não tem o menor problema. A questão é que, periodicamente, não é todo ano, a cada 2 anos, eu faço um levantamento de, olha, para todo mundo que está cadastrado, quem é que quer continuar participando. E aí, se você perdeu uma dessas, seu nome foi excluído. Não, acho que eu nunca participei das suas reuniões, na verdade. Acho que não estava... eu participava de avaliação biológica. Você vinha participar na minha, não eu na sua, né? Isso é verdade, porque aquela história... Mas agora que eu estou com mais tempo disponível, então eu me delicio estar participando dessas comissões. Deve ser bem, bem gostoso mesmo.
Nancy, agora que você falou dos engenheiros de produção, um negócio que eu estava pensando, né, e que eu acho que a grande mensagem que a gente consegue tirar de um encontro como hoje é a valorização, né, das diferentes expertises, né, das diferentes formações que os nossos profissionais têm. Você falou dos engenheiros de produção e puxando, né, dos fatores, né, dos fatores de processo, né, que o Heitor estava pontuando, uma coisa muito legal quando a gente faz que nem eu fiz, né, um curso de Black Belt, você aprende muito sobre as variáveis diretamente afetadas e as que não são diretamente afetadas, né? E quando a gente está lidando com esses processamentos, com esses processos, é muito comum, né? Você tem que desenvolver uma sintonia fina, né? Nas suas habilidades profissionais ali, que vem com os anos, é lógico, mas para entender, né? Você realmente categoriza, né? Você olha um processo do começo ao fim e é uma atividade que existe, né, dentro dessa formação, por exemplo, de Black Belt, né, em Six Sigma, em Lean e tal. Você realmente tem que montar o estoque de variáveis, né? Então você tem as variáveis que você afeta diretamente, as que são indiretamente afetadas, dependendo do processo que você está olhando. Você está falando de mais de uma linha, né? Mais de uma coluna de variáveis indiretamente afetadas e aquele resultado que você tem no fim. E a compreensão dessas correlações, né, dos fatores e também das combinações desses fatores dentro dos processos é um super campo de atuação, né, dos nossos colegas. Isso é o chamado sinergismo das variáveis. Isso. Entendeu? Porque você tem variáveis que, olha, essa aqui afeta pouco, essa aqui afeta pouco, aquela ali, ou então essa aqui afeta muito e aquela ali afeta pouco, e o fato é que duas que afetam pouco, se combinadas, podem virar uma bomba atômica. Exatamente. Isso né, e essa área, né, que a gente estuda isso é a área de design de experimentos, né, que o pessoal que se aprofunda nessa área desenvolve, você aprende a desenvolver experimentos otimizados para isolar e entender essas variáveis. E qual é o espaço que as indústrias dão para esse tipo de estudo, de conhecimento, um departamento assim? Meio difícil hoje, né? O pessoal que fez o curso comigo, por exemplo, tinha bastante gente de indústrias de escala bem maior, assim, né? Eu acho que tinha, sei lá, uma pessoa, assim, de alimentos, cosméticos, mas outras eram mais, assim, de energia, de metal mecânica de grande porte, né? Eu acho que o MDR é um chamado, né? O MDR, essa questão da pessoa responsável por conformidade regulatória, que agora existe. Eu acho que essa subida de barra, ela acaba afetando indiretamente o nosso mercado, né? E é um chamado, né, para todos nós, né? Para isso que a gente está aqui, inclusive, né? Quando a gente fala em elevação do mercado nacional de dispositivos médicos, né? Esse é um dos nossos grandes propósitos. Esse chamado aí. E eu não consigo ver como atender a esse chamado se não tiver esse aprimoramento das competências. Não, isso é fundamental, entendeu? Então, olha, você tem que... O domínio tecnológico, eu fico falando essa palavra porque é o que envolve tudo, entendeu? Sim. Não dá, e não existe uma pessoa que domine tudo. Não tem. Cada processo tem um nível exige um nível de conhecimento que não dá para uma pessoa só dominar tudo, entendeu? É difícil esse tipo de coisa. E as pessoas, quer dizer, vamos dizer, tem dono de empresa que acha que vai colocar um fulano lá, que o fulano vai resolver todos os problemas. Esse cara está ferrado, entendeu? Porque o cara não vai fazer isso, ele não vai conseguir fazer isso. Ele vai fazer dentro do nível de conhecimento deles, entendeu? Lembrando que, quando a gente não sabe nada, a gente acha que aquilo é fácil, né? Tudo que a gente não sabe é fácil. Isso aqui se resolve assim. Aí tu vai ver, esse assim tem as 200 variáveis que o Bruno estava falando lá, que você não conhece, então você acha que aquilo não influencia. E toma ele problema. E depois, não, os problemas aparecem e ele não sabe como resolver o problema. E fica na tentativa e erro. Uma hora ele acerta, outra hora ele não acerta, entendeu?
É que teve uma tendência, Heitor, há um tempo atrás, de você buscar profissionais generalistas, né? Que pudessem apagar todos os incêndios de uma empresa, ou de um departamento, ou de uma área, né? Hoje a gente está caminhando para o sentido contrário, né? Os generalistas não têm condições de saber de tudo e de resolver tudo, né? Ele precisa de especialistas, né? Precisa das competências que não são dadas para um único ser, né? São dadas para vários seres, porque demanda muito estudo, anos de estudo cada expertise, né? E eu acho que tudo isso é uma chamada ao respeito, né, por essas competências, né? E é lógico que a gente está falando, né, de um mercado que é o nosso, onde a gente está inserido e que tem as suas limitações, né? Acho que a busca é a gente tentar expandir, né, essa fronteira aos poucos, e é o que eu falei aquela hora, assim, você tem até o convite, né, tem um curso teve um treinamento sobre liderança que eu fiz numa das empresas nas quais eu trabalhei, e foi onde, por exemplo, eu aprendi esse conceito, né, de estoque de competências, e eu passei a usar ele sempre, porque ele é muito útil, né, você mapear qual é o estoque de competências necessário dentro do contexto específico do projeto, do seu processo, é muito importante. E são coisas que passam, né? Passam direto por nós que não somos, por exemplo, da área de RH, né? E aí, a hora que passa esse negócio, fala, não, peraí, vamos pegar esse negocinho aqui, isso aqui é importante, né? E aí, depois, quando eu fui estudar lá, eu fiz o cursinho lá, que eu sempre fico falando dele, né, de engenharia de sistemas, você aprende que existe uma parte do desenvolvimento do seu sistema que envolve essa gestão de competências, né, que envolve o design desse estoque de competências. Então, eu digo que é apaixonante, é muito bonito, porque a gente vai sentindo como tudo isso está conectado. E você pode encarar isso, né, como, ai meu Deus do céu, né, custo, não sei o que, tal. Ou você pode encarar essa dor como uma oportunidade de crescimento, de aprendizado, que é o que a gente tenta fazer aqui toda semana, né? Uhum. E esse estoque de competência, que é um dos valores que a empresa detém, não dá para você medir. É uma coisa que você perde determinada competência, você não substitui instantaneamente, você não abre um catálogo e diz, agora vou pegar aqui o item B desse catálogo, ele não vai assumir, porque tem todo um... É imensurável isso, entendeu? Então, o valor que as pessoas dão atualmente à capacitação, aos seus recursos humanos, é uma visão completamente distinta do que tinha antes. Porque se você não conservar isto, você substituir um especialista que domina determinada área na sua empresa, te custa uma fortuna, porque você vai ter que retreinar, o cara vai ter que conhecer, vai ser mil problemas que existem dentro da empresa em que a pessoa intrinsecamente conhecia e que isso não tem curso que diga quais são os problemas da minha empresa, né? O cara conhece porque ele viveu aquilo lá, ele sabe como é, como funciona, etc. e tal. Mais uma vez, acho que hoje eu falei demais. A próxima vez eu acho que eu vou desligar o meu microfone permanentemente. Só falou. Muito, muito rico, né, o dia de hoje. Com certeza. Muito interessante esse ponto que tu trouxe, Bruno, do design de experimentos, eu acho muito legal, mas como não se colocou, quanto mais variáveis, né, tu precisa considerar para esse tipo de avaliação, maior vai ser o tempo, né, despendido no experimento e, consequentemente, o custo também. Então, a gente acaba tendo algumas restrições aí e precisa fazer uma seleção muito boa de quais variáveis vão ser avaliadas para se ter um bom resultado. Eu vou até... Aí é que entra a capacitação. Exatamente. Existem diversas técnicas de planejamento para isso aí. Você pegar o planejamento fatorial de experimentos, você não deles. Cara, se você pegar, vou fazer tudo em todos os níveis, você está morto. Quem lembra da Nova aí, né? Que todo mundo vê um pouquinho aí na faculdade, né? Isso daí, cara, é uma coisa que a hora que você vai estudar é uma coisa, a hora que você vai aplicar é outra coisa, né? Assim, então, eu até coloquei o link da ASQ, né? A American Society
for Quality, né, que é bem legal, tipo, só joguei para vocês verem, mas é o DOE, né, o Design of Experiments. Gente, isso daí é outra coisa ainda, né, assim, a hora que você vai estudar mesmo e tentar aplicar no mundo real, é chão, né? Então, é como a Nancy falou, a gente precisa de engenheiro de produção, precisa. Dependendo da situação, você precisa conversar com um estatístico, precisa. Né? Esse estatístico vai participar do seu processo hoje, né? Pensando no nosso contexto, ele vai participar do seu processo de monitorização pós-comercialização, vai participar, né? A gente acompanha, né? O Heitor acompanha mais de perto, né? O pessoal da STM está dando um belo de um upgrade agora, né? Na norma de quantidade de corpos de prova, né, Heitor? De amostragem lá para os ensaios de produtos, né? E também você precisa de muita estatística. Então é isso, né? É o respeito que a gente tem que ter e com o nosso projeto, quando projeta, né? E com as pessoas que a gente vai ter que empregar para que isso, né? Para que esse projeto seja de fato seguro e eficaz lá na ponta. Né? Sem dúvida. Dentro daquela margem de erro que você admitiu, não se esqueça disso. Lógico, é verdade. Mas é isso, a gente. A única coisa certa na vida é a morte, não se esqueçam disso. Sim, é verdade. E o erro, né? Qualquer medida ali, qualquer coisa que a gente vai fazer, tem o erro aceitável. Então é isso, gente. Eu agradeço muito a presença de vocês novamente. Foi um encontro muito legal, muito profícuo, né? E depois eu vou colocar online, vou colocar lá no nosso grupo. Quem ainda não respondeu, responde lá o formulário de recadastramento. E é isso. Fiquem bem, até a semana que vem. Até semana que vem, pessoal. Bom dia. Obrigada, gente. Bom dia. Boa semana. Valeu. Eu já diria boa tarde a todos. Verdade. Boa tarde. Até a próxima. Até mais. Boa tarde. Tchau. Nancy, não esqueça de mandar o e-mail lá para a Carla. Vou mandar, querida. Um beijo. Tchau. Um beijo, querida. Tchau. Tchau.